Taxas de câmbio fluentes, pleno emprego e moeda estável. Não se pode negar o fato de que a procura de taxas flexíveis de câmbio teve suas origens em países como a Grã-Bretanha, onde alguns economistas desejavam estabelecer uma margem mais larga para a expansão inflacionária, chamada política de pleno emprego, entre aspas. Mais tarde, eles, lamentavelmente, receberam apoio de outros economistas que, embora não fossem movidos pelo desejo de inflação, aparentemente minimizaram o argumento mais forte em favor das taxas finas de câmbio, qual seja o de que elas constituem um freio necessário e praticamente insubstituível para compelir os políticos, bem como as autoridades monetárias subordinadas a eles, a manterem estável a moeda. A manutenção do valor do dinheiro e a decisão de evitar a inflação estão sempre exigindo que os políticos tomem medidas extremamente impopulares. Mostrar que o governo é compelido a tomar tais medidas é a única forma de os políticos encontrar para justificá-las e perante as pessoas que são negativamente afetadas por elas. Quando se tem a preservação do valor externo da moeda nacional como uma necessidade indiscutível, assim como são consideradas taxas fixas de câmbio, os políticos podem resistir às constantes pressões em favor de créditos mais baratos, de maiores gastos em obras públicas, entre aspas, contra taxas de juros mais elevadas, etc. Quando se fixam as taxas cambiais, uma decorrente queda no valor internacional da moeda, ou então uma saída de ouro ou de reservas internacionais, representam sinais para que haja uma pronta ação por parte do governo. Com taxas cambiais flexíveis, as consequências do aumento da quantidade de dinheiro sobre o nível interno de preços são demasiadamente lentas, não aparecendo, por isso, ostensivamente, nem permitindo inculpar aqueles que, em última instância, são os responsáveis pela situação. Além do mais, a inflação é geralmente precedida de uma bem recebida elevação no nível de emprego, o que pode mesmo fazê-la parecer desejável. Seus efeitos nefastos não são visíveis senão mais tarde. Fica então, bastante fácil entender por que nações como a Alemanha, ela mesma sofrendo de visível inflação importada, hesitaram no período de pós-guerra, diante da decisão de se destruir completamente o sistema de taxas fixas de câmbio. Havia uma esperança de restringir o número de países demasiadamente propensos a uma situação inflacionária. As taxas de câmbio fixas pareceram, por algum tempo, suficientes para que se detivesse uma aceleração ainda maior do processo inflacionário. Agora, no entanto, quando o sistema de taxas cambiais fixas parece ter entrado em colapso total e há poucas esperanças no sentido de que a autodisciplina possa induzir alguns países a se conterem, restam precárias razões para se aderir a um sistema que já não surte efeitos. Olhando para trás, pode-se mesmo indagar se, baseados numa situação e numa esperança infundada, o Bundesbank da Alemanha ou o Swiss National Bank não esperaram demais para depois aumentarem muito pouco o valor das suas moedas. Apesar de tudo, a longo prazo, não creio que possamos recuperar um sistema de estabilidade internacional sem voltar a um sistema de taxas fixas de câmbio que seja capaz de impor aos bancos centrais a contenção essencial a uma bem-sucedida resistência às pressões daqueles que defendem a inflação em seus países. E geralmente, entre estes estão os ministros das finanças.